Olá, eu sou a Samantha Mauren e bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia em um ano. Hoje é o nosso 98º dia e vamos ler Josué capítulo 7 e 8 e Atos capítulo 9. A versão da Bíblia é Revista e Atualizada da editora SBB. Josué capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo, contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo-o o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o povo se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar e, ao estender ele a mão,
vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que, assim, ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo o Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até ao dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles.